Leitura 359, Apocalipse, 1 a 3, Projeto 365 25 de dezembro de 2023. Apocalipse 1. Começa com a identificação da origem da mensagem. É uma revelação da parte de Jesus Cristo sobre as coisas que vão acontecer antes do fim. O autor se apresenta como João, o mesmo que escreveu um dos evangelhos que leva este nome. Assim como no livro, ele apresenta Jesus como a palavra de Deus e diz que bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam as palavras desta revelação. O destinatário de Apocalipse são 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia. O autor as saúda com graça e paz da parte de Deus. João declara que o autor da mensagem, Jesus Cristo, está prestes a voltar porque ele é o início e o final de todas as coisas, inclusive da história da humanidade. Tudo começa e termina em Cristo. João nos diz que estava em Patmos quando recebeu a revelação, localizada na costa da Ásia Menor, atual Turquia. Ele estava lá por causa da palavra de Deus, isto é, ele estava em exilado. A ilha era uma espécie de prisão. As aflições que atingiam os crentes de todo o mundo, também o atingiram, por isso ele diz que é companheiro nos sofrimentos. Em meio às suas tribulações, o Senhor Jesus se revela a João, no dia do Senhor, isto é, no domingo. A igreja do primeiro século chamava este de o primeiro dia da semana. João o chama assim, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. O Senhor se revela em Apocalipse não mais como servo sofredor, mas glorificado, cheio de glória e majestade. Ao vê-lo, imediatamente o apóstolo desfalece diante de Jesus. Assim como a Daniel, lhe diz, não tenha medo. Não precisamos temer a revelação da glória de Deus, o Senhor é bom, nos ama e quer nos mostrar seus segredos. Jesus diz a João que ele deve escrever tudo o que está prestes a ouvir e enviar às 7 igrejas da Ásia. Aqui o apóstolo estava em êxtase espiritual, algo semelhante ao que aconteceu a Pedro, quando teve a visão na casa de Cornélio e Paulo, quando estava no templo em Jerusalém. Apocalipse 2. Que dizem ser apóstolos. Um dos principais cuidados de Jesus, ao dirigir sua mensagem final às 7 igrejas, foi preveni-las da apostasia por tolerar falsos mestres, profetas ou apóstolos, que distorciam a palavra de Deus ou enfraqueciam seu poder e autoridade nas igrejas. Cristo ordena que as igrejas testem todos os que alegam autoridade espiritual. Note que Cristo censurou as igrejas de Pérgamo e Tiatira por acolherem, ao invés de resistirem, os que eram desleais à verdade e padrões da palavra de Deus. Deixaste a tua primeira caridade. Isto se refere ao primeiro e profundo amor e dedicação que os efésios tinham por Cristo e sua palavra. Esta advertência nos ensina que conhecer a doutrina correta, obedecer a alguns dos mandamentos e ir aos cultos na igreja não bastam. A igreja deve ter, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e sua palavra como um todo. O amor sincero a Cristo resulta em devoção sincera a Ele, em pureza de vida e em amor à verdade. Tirarei o teu castiçal. Cristo rejeitará toda a congregação ou igreja que não se arrepender de sua falta de amor e obediência ao Senhor Jesus Cristo, e a removerá do seu reino. Aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram certamente adeptos do ensino de Balaão, que a imoralidade sexual não afeta a nossa salvação em Cristo. O Novo Testamento declara o contrário. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Deus abomina um ensino herético que diz podermos ser salvos e, ao mesmo tempo, viver na devassidão. Repelir aquilo que Deus abomina é característica principal de quem é leal a Cristo. Há o que vencer. O vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constante na vitória sobre o pecado, o mundo e Satanás. Cercado de muita oposição e apostasia, o vencedor se recusa a conformar-se com o mundo e a impiedade dentro da igreja. Ele ouve e atende aquilo que o Espírito diz às igrejas, permanece fiel a Cristo até ao fim e aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã, revelado na sua santa palavra. Nas igrejas de Deus, o vencedor, e somente o vencedor, comerá da árvore da vida, não sofrerá o dano da segunda morte, receberá o maná escondido e um novo nome no céu, terá autoridade sobre as nações, seu nome não será removido do livro da vida, será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos, permanecerá com Deus no seu templo, terá sobre si o nome de Deus.
de Cristo e da Nova Jerusalém e será para sempre Filho de Deus. O segredo da sua vitória é a morte expiadora de Cristo, seu próprio testemunho fiel acerca de Jesus e a perseverança no amor a Cristo até a morte. Note que, ou vencemos o pecado, o mundo, e Satanás, ou somos por eles vencidos, acabando por sermos lançados no lago de fogo. Não há grupo neutro. Pobreza. Pobreza significa que não possui nada. A pobreza dos cristãos em Esmirna era geral. Economicamente, não tinham recursos, mas Jesus disse que eram ricos espiritualmente. Note o contraste com a igreja de Laodiceia, que tinha grandes riquezas materiais, mas espiritualmente era desgraçada, miserável e pobre. Segunda morte. Trata-se do castigo eterno, o lago de fogo, do qual somente o vencedor fiel escapará. Trono de Satanás. Isso pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam sobremaneira multiplicados, pois Pérgamo era um centro de adoração ao imperador romano. A doutrina de Balaão. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão, e que o aconselhou a seduzir Israel a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que, em Pérgamo, levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo e as falsas ideologias, tudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. Segundo parece, a igreja em Pérgamo tinha mestres que ensinavam ser a fé salvífica em Cristo compatível com a prática da imoralidade. Contra eles batalharei. Jesus se oporá a qualquer pessoa que, na sua igreja, favorecer uma atitude tolerante para com o pecado. Ele promete que batalhará contra os crentes mundanos, caso não se arrependam. Ouça o que o Espírito diz. Devemos prestar atenção às advertências do Espírito Santo. Ele continua a falar às 7 igrejas da Ásia, nos ordena a vencer o pecado no mundo e nos proíbe tolerar a imoralidade em nosso meio. Se não formos vitoriosos nessa área crítica, seremos privados da presença de Deus e do poder do Espírito Santo, tornando-nos inimigos do reino de Deus. Se, por outro lado, vencermos, receberemos o maná escondido da vida espiritual e uma pedra branca, que significa o triunfo da nossa fé sobre tudo quanto procura destruir nossa devoção a Cristo. Tolerares. Jezabel, mulher que se diz profetiza. Um pecado prevalecente na igreja de Tiatira era a tendência de tolerar o pecado, a iniquidade e o ensino antibíblico entre seus líderes. João cita uma pessoa específica, Jezabel, nome este derivado da Jezabel do Antigo Testamento e que representa a idolatria e a perseguição aos santos. Alguns em Tiatira provavelmente aceitaram os falsos mestres, pelo fato de falarem em nome de Deus e terem grande popularidade e influência. Cristo condena o pecado da transigência com o erro. Devemos rejeitar qualquer preletor que coloca suas próprias palavras acima da revelação bíblica e declara que Deus aceita, na igreja, a quem comete atos imorais, participando dos prazeres pecaminosos do mundo. Alguns, na igreja, costumam tolerar tais falsos ensinos, por indiferença, medo de confronto, amizade pessoal ou pelo desejo de paz, harmonia, autopromoção ou dinheiro. Deus excluirá tal igreja, juntamente com os seus líderes, aos restantes. Houve em Tiatira os que ficaram firmes na palavra de Cristo e seus padrões de justiça. Deus os conhece e promete que reinarão com eles sobre as nações. As profundezas de Satanás, os segredos profundos, talvez se refiram ao falso ensino de que, para experimentar plenamente a graça e a salvação divinas, devemos penetrar nas profundezas do pecado e conhecer todos os tipos de males. Apocalipse 3. Vemos a continuidade da mensagem do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia. Aqui o Senhor Jesus fala com Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes. A igreja de Sardes era respeitada como uma igreja influente e relevante. Provavelmente, por causa da quantidade de bens e poder financeiro. Contudo, a aparência não impressiona aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando o Senhor examinou Sardes, percebeu que ela era vazia. Não havia uma fé fervorosa e cheia de boas obras, apenas o cheiro de morte espiritual. Seus membros estavam envolvidos com o paganismo e eram profundamente influenciados pelo pecado praticado por culturas que a cercavam. Sardes perdeu a vida, quando se conformou com sua aparência exterior e o elogio supérfluo de quem a elogiava.
O Senhor Jesus os exorta a fortalecer os que ainda não morreram e ao arrependimento, pois a qualquer momento ele irá encontrá-los. Filadélfia. Ao que tudo indica, o Senhor Jesus abriu as portas da pregação do Evangelho para Filadélfia de maneira que ninguém a pudesse fechar. A interpretação ganha força com a abertura de portas para a pregação, que o Senhor proporcionou a Paulo e Barnabé. Mesmo tendo pouca força, isto é, sendo uma congregação pequena e considerada insignificante pelos judeus da época, Filadélfia era vista como preciosa aos olhos de Cristo. Apesar de toda a tribulação, eles guardaram a palavra de Jesus e não negaram o seu nome. Junto a Esmirna, Filadélfia não recebeu do Senhor nenhuma repreensão. Essas duas igrejas devem ser para os crentes fiéis um modelo de amor, adoração e serviço genuíno a Deus. Laodiceia. Provavelmente a primeira geração dos crentes de Laodiceia eram fervorosos e dedicados ao reino de Deus e ao seu serviço, mas a segunda geração não se envolveu e era fria, irrelevante e infrutífera. A metáfora "porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca" é provavelmente uma referência à água da cidade. À distância de 100 quilômetros estava Hierápolis, que possuíam fontes térmicas com propriedades medicinais, naturais. Contudo, ao chegar em Laodiceia, a água chegava morna, causando ânsia de vômito em muitos dos que dela bebiam. Com esse exemplo, o Senhor Jesus diz a Laodiceia que suas obras são insignificantes e sua espiritualidade faz com que ele esteja a ponto de vomitá-la, isto é, a igreja deixaria de fazer parte de seu corpo. Ao invés de influenciar os pecadores ao arrependimento, eles estavam sendo influenciados pela esterilidade. Contudo, Jesus os amava verdadeiramente e por isso os repreendia. Chamando-os ao arrependimento, ele diz que estava à porta batendo, isto é, ele havia sido excluído da vida da igreja, estava do lado de fora querendo entrar. Jesus bate, fala e chama ao arrependimento, mas o pecador precisa abrir a porta para que ele entre e participe de sua vida.